Olá, meus adoráveis, o meu nome é Will, eu sou o Adorável Cinéfilo, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Amor e Morte, a nova minissérie da HBO Max que tá todo mundo falando que é boa, mas eu acho que eu assisti uma série diferente da de todo mundo. Bom, essa série conta a história de uma assassina norte-americana, a Candy Montgomery, que assassinou a melhor amiga a 41 machadadas depois de ter tido um caso com o marido dela. A Pearl provavelmente é a Candy dos tempos antigos. You always want more. You do, Candy. Whatever you have, you always want more. Yes, I do. And I'm not going to apologize for it. It is human nature to take risks, to go for something with a little thrill at the risk of falling. Oh! Are you okay? I'm fine. Are you sure? Would you be interested in having an affair? E é uma história de true crime que conta como o antes do crime, como o crime aconteceu e o depois do crime. O gênero de true crime que tem sido alvo de inúmeras discussões, né? Eu gosto muito de true crime. Eu confesso que é um gênero que eu aprecio bastante. Eu adoro investigação criminal, adoro drama de tribunal. Essas coisas me entretêm absurdamente. Mas é um gênero que tem sido tratado pela mídia, especialmente pela mídia norte-americana, de maneira muito sensacionalista, né? Se você assistir Dahmer, por exemplo, você percebe que é uma abordagem muito sensacionalista em um true crime. E Amor e Morte não escapou desse sensacionalismo. True crime tem essa áurea meio sórdida, meio mórbida de você acompanhar um crime e a maioria das vezes você acompanhá-lo da perspectiva do assassino, né? Acompanhá-lo do lado errado da história, vamos dizer assim. E essa série da Candy tem exatamente esse defeito ou qualidade, né? De que a gente acompanha essa história através dos olhos, dos grandes olhos, né? Da Elizabeth Olsen. Dos grandes olhos da Candy Montgomery. E assim, ela saiu 3 primeiros episódios e depois os outros episódios foram lançados semanalmente. Com os 3 primeiros episódios eu assisti e eu definitivamente não achei boa. Eu não tinha gostado do que eu assisti, porque não me parecia um texto trabalhado bem para parecerem adultos em cena. Não parecia adultos conversando como adultos. Parecia criança brincando de casinha. Sabe quando a criança brinca de casinha e ela finge que ela é uma adulta, né? Como os adultos conversam. Porque você me traiu, não isso, aquilo e aquilo outro. Criancinhas têm essas brincadeiras, né, com bonecas, coisas assim. E é exatamente assim que eu enxergo o texto de Amor e Morte. Não é como pessoas de verdade falam. Especialmente a Candy e o Alan. A maneira que eles se comunicam é muito bizarra, assim. É um texto muito infantilizado, quase didático. Eu acho que nem Valcir Carrasco tem um texto desse em Terra e Paixão, por exemplo. Tem cenas assim que dão até vergonha alheia. As cenas deles fazendo os prós e contras antes de terem um caso amoroso. A cena dela no restaurante falando pra ele não fazer shh pra ela. Tudo é muito vergonha alheia. Tudo é muito brincando de casinha. Não te dá um ar de que aqueles personagens são adultos de fato, né? E aí o terceiro episódio termina com um grande gancho, né? Que é quando a Betty Gore pega o machado e a gente se pergunta: será que ela vai matar a Candy Montgomery agora? Não, a gente sabe que a Candy é que vai matá-la, mas como isso vai se desenrolar? E essa pergunta, como isso vai se desenrolar, ficou comigo uma boa semana, porque eu pensei, caramba, será que o David E. Kelley, que é o diretor e produtor dessa série junto com o Nicole Kidman, vai mostrar, né, a cena em si do assassinato, né? E de início, não, né? Os outros episódios subsequentes mostraram só flashes das cenas, mas você nunca via a Candy realmente, de fato, machadando alguém. O que eu achei uma boa escolha da direção, né? Porque eu acho que era uma cena grotesca de se ver, mas eu estava enganado. Já já nós vamos chegar nisso. Depois que o crime acontece, me parece que a série se torna mais interessante, ela se torna mais engajante. Os próximos episódios, talvez por serem um drama de tribunal,
me fisgaram mais, especialmente nas cenas do advogado da Candy. Eu adorei as cenas envolvendo ele e o juiz, extremamente parcial no caso dela, né? Essas cenas foram bem divertidas de assistir. Esse é o problema, né? É uma série que ela funciona quando ela vai mais pro humor sombrio do que pro drama. Quando ela tenta fazer drama, sou forçado, sou estranho, né? Tem todo um tratamento muito estranho acerca da Candy, né? A série gasta cenas e cenas e cenas dela no carro, cantando músicas populares, e assim, pra quê, né? Qual a serventia daquilo dentro do roteiro? Ah, mas é porque tá mostrando a psique dela. Não, De fato, a série quer explorar a psique da Candy Montgomery, mas o único momento onde a série consegue fazer isso é na cena da terapia, que aliás é a única cena onde eu diria que a Elizabeth Olsen atua bem aqui, né? Goste você ou não da Olsen, o fato é que ela não é a melhor atriz do mundo e não é a atriz mais gabaritada do mundo. Ela tem grandes olhos e eu cito isso porque a equipe da série se beneficia deles, né? A direção foca bastante no olhar dela. A direção quase que deixa a cara dela meio achatada para que os olhos se sobressaem. Se você olha o pôster de Amor e Morte, é bem focado nos olhos da Elizabeth Olsen. E são olhos muito expressivos, estão lacrimejados o tempo inteiro, são enormes. E eu acho que a série achou que isso era muito o suficiente, interpretativamente falando. Eddie! Eddie? Eddie's dead. E poxa, é complicado você assistir essa série, né? Porque você tá acompanhando uma protagonista que trai o marido, né? E depois mata a melhor amiga, né? Até então melhor amiga. E tudo isso, e ainda você tem que ouvir, né? O argumento da legítima defesa, né? 41 machadadas, mas a equipe de defesa dela ainda usa legítima defesa. E não só a equipe, me parece que a série quer propor uma legítima defesa para Candy, porque a série faz questão de fazer com que a Betty Gore seja uma personagem chata. Porque você é uma chata. Você é insuportável. A Lily Rabe, querida, eu amo ela, mas deram o roteiro na mão dela e falaram assim, o seu papel nessa série é ser insuportável. Então, todas as cenas dela, ela está atrapalhando alguém, ela está sendo grosseira com alguém, ela está sendo chata com alguém. Ela é uma personagem insuportável. E ela é a vítima, né? Ela é quem morre. Então é meio complicado. Quando você difama a imagem de uma vítima, né, o assassino acaba saindo um pouco mais limpo disso. A impressão que eu tenho é que a série o tempo inteiro quis dar essa passada de pano pra Candy Montgomery, como se ela fosse, não inocente, né, como ela foi determinada no final, mas assim, como se ela tivesse agido ali porque, tinha muita coisa envolvida, né, legítima defesa, né, eu amo como usam essa onomatopeia, porque ela tinha um trauma com a mãe fazia chu, e aí a Betty faz chu pra ela, e ela tem um gatilho, e ela mata a mulher, porque ela pensa que ela tá matando a mãe. Tem todos esses meandros da história, que parecem que só servem pra justificar a Candy Montgomery. They say she was murdered with an axe. An axe? More than likely, Betty Gore was murdered by someone she knew. Did you kill your wife? No. I did have an affair with Candy Montgomery. You alright? Yeah, wouldn't I be alright? You just chopped and chopped and chopped. I didn't do it. I think you did. You're wrong. A série faz uma escolha, no mínimo interessante, né, e que, a meu ver, devia estar sendo feito muitos debates a respeito. Aliás, eu tô vendo pouco debate acerca de Amor e Morte, acho que não é uma série que repercutiu tanto. E entre quem repercutiu, as pessoas gostaram muito, né? Por isso que eu me senti um pouco deslocado de debater, porque eu não me senti assim tão investido nessa trama. A cena que eu me refiro foi a cena do último episódio, onde a gente vê de forma gráfica, de forma grotesca, a Candy matando a Betty Gore. Eu quero só fazer um parênteses aqui. Eu estava comendo um x-salada ontem, onde eu estou gravando esse vídeo, quinta-feira, eu estava comendo um x-salada, exatamente à 00:16
quando eu estava assistindo Amor e Morte, quando veio essa cena na TV. Então você pode imaginar o que não aconteceu com o meu intestino depois disso. Então não assistam o último episódio com comida ou bebida ou qualquer alimentício. Bom, e a série mostra grosseiramente, né, a Candy matando a Betty. É desconfortável de assistir, é muito gráfico mesmo, né? Você vê as machadadas, você vê o crânio dela sendo aberto, então é pesado, né? É bem desconfortável de assistir. E até agora está na minha cabeça me perguntando qual foi o real intuito daquela cena. Eu consegui chegar a duas conclusões. Uma delas seria de que talvez essa é uma abordagem mais exibicionista, mais exploradora do caso Candy Montgomery, e que aquela cena tá ali simplesmente para chocar, como se fosse o linha direta da Globo. Ou essa cena está ali para enganar o público. Eu senti uma puxada de tapete do espectador e isso eu gostei. Porque eu senti uma coisa assim, se você acha que a Candy é boazinha até agora, que foi legítima defesa, que se você está defendendo a Candy Montgomery, agora você vai ver o que ela de fato fez. Ela fazia a linha feminina, a linha mocinha. Ela não é. Grotesco você assistir ela matando a mulher a 41 machadadas. Fizeram uma contagem, acho que a série mostra acho que 35 ou um pouco menos que isso, né? E a Betty estava viva até os 40 golpes, né? Então isso é bem desconcertante de assistir. E Amor e Morte pode gerar muitas discussões, né? Sobre por que essa história ser recontada, né? Sendo que já teve a minissérie Candy com a Jessica Biel, que eu não assisti, mas que também não pretendo mais chegar perto dessa história. E por que essa história precisa ser contada? Por que essa história precisa ser lembrada? Né? Eu acho que é um tópico de discussão muito importante quando você vai tratar de um true crime. Tem que haver uma certa relevância para que essa história seja contada. Talvez fosse pelo choque, talvez fosse só por isso. Mas eu acho que, tirando isso, a direção de Amor e Morte é muito polida, é muito bem feita. A série tem uma estética agradável, tem uma fotografia muito bem elaborada, tem caracterizações boas, eu gosto das caracterizações dos personagens, a caracterização de época também, né, a contextualização. Tudo isso é muito bem feito, mas acho que o saldo que fica é que o Dave E. Kelley, que é o desenvolvedor, só conseguiu acertar em Big Little Lies. Depois de The Undoing, depois de Nove Desconhecidos, ele não conseguiu levar pra TV uma série que seja tão engajante quanto Big Little Lies. E não vai ser com a história da Candy Montgomery que ele vai conseguir. E eu sinto informar pra vocês também, mas a Elizabeth Olsen não vai ganhar um Emmy por essa interpretação. Desculpem aos fãs dela, mas a realidade é essa. Ela é uma atriz que tem sim seus méritos, mas eu enxergo muito mais limitações nela no que méritos, assim. Pra mim ela interpreta num tom paródia, num tom meio Zorra Total. A cena em que a Betty Gore pergunta pra ela se ela tem um caso com o Alan, e ela faz uma coisa meio assim, não, eu tive no passado, mas agora não mais, assim, ela tem um tom tão overreacting que eu não consegui comprar essa interpretação da Candy, mas pra quem comprou, amém, não é? This is Texas. Folks might be able to forgive murder, adultery, not so much. The jury needs to see you as human, and the truth has a way of coming out. E é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo se você gostou, se inscrever no canal, compartilhar com quem gosta de cinema e séries. Eu estou sempre falando sobre isso aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!